eletrônica, né, nos átomos de muitos elétrons, né, basicamente baseado na aula passada, né, onde a gente discutiu a indistinguibilidade, né, dos elétrons dentro dos átomos, né, e também o efeito da interação, né, repulsiva entre eles. A gente começou a analisar na aula passada a configuração eletrônica do hélio, né, do hélio neutro, analisando os níveis de energia, como é que estão distribuídos os elétrons. A gente vai continuar a analisar qualitativamente como é que funciona a distribuição e as configurações eletrônicas dos outros átomos da tabela periódica e analisando as diferenças comparado com o caso do hélio, né? Então aqui eu só estou fazendo um resumo que a gente já viu na aula passada, né? Como os elétrons são indistinguíveis, né? São partículas idênticas, né? Necessariamente eles são, então, obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, né? Eu não consigo colocar dois elétrons no mesmo estado quântico, né? Então, se todos os outros números quânticos N, L e M são iguais, a gente tem uma distinção entre eles através do número quântico ms, né, da projeção no eixo z, do spin, certo? Começando, claro, com o átomo de hidrogênio, que só tem um único elétron. Na aula passada a gente analisou o hélio, né? O átomo de hélio, os elétrons preenchem toda a camada K, né? Que só tem momento angular nulo, né? Então, só a camada, o estado 1s, né? Onde ele tem dois elétrons. E a gente vai continuar hoje a partir do lítio, né? Onde no lítio a gente tem a introdução de mais um elétron, depois a gente vai aumentando o número atômico e analisando o que vai acontecer. Então, no caso do lítio, que é o Z igual a 3, né? A gente tem três elétrons, né? Dois deles já vão estar na camada K, né? E, como no caso do hélio, mas o terceiro, então, vai ocupar a próxima camada, que é a camada 2, né? Ou camada NO2, né? Que é a camada L. Vai começar a preencher o início da camada L, né? Então, camada tem a ver com o número quântico principal, né? KLM, então vamos começar a preencher a L, né? Esse elétron do lítio que não está pareado, ele vai estar no estado NOA2 e provavelmente em L igual a zero, né? Mas a princípio para N igual a 2 existiriam dois valores do momento do número quântico azimutal, né? O L associado a N igual a 2, que são 1 e o 0. Então o elétron poderia estar num desses dois estados, né? No caso do átomo de hidrogênio, né, esses dois valores de L correspondem à mesma energia, né? Nós temos degenerescência, né? Aqui no caso dos átomos de muitos elétrons, né, isso não vai acontecer, principalmente aqui no lítio, né? A partir do lítio, né? A diferença do átomo de hidrogênio para os átomos de muitos elétrons é que os elétrons que estão nas últimas camadas, né, que estão preenchendo as últimas camadas, eles não enxergam a totalidade da carga nuclear, né? Ou seja, existe uma blindagem, né? Porque dos elétrons que estão nas camadas mais abaixo deles, né? Então, isso vai ter um efeito da energia dos elétrons dependendo do número quântico L associado a eles, né? No caso do átomo de hidrogênio, não faz diferença, o L não implica em mudança de nível de energia, né? Aqui vai mudar, o L vai implicar em diferentes energias pro elétron, né? Então, no caso do lítio, né, no caso mais geral, né, a gente tem no núcleo uma carga Z, onde o Z no lítio é 3, né, e a gente pode pensar que os dois elétrons que estão abaixo desse último último elétron do lítio, né, que está na camada L, ele enxerga efetivamente não essa carga total ZE, mas sim ZE menos 2E, onde 2E é a carga eletrônica dos dois elétrons que estão na camada 1s, né? Ou seja, na camada K, né? No estado 1s. Certo? A gente pode entender que, lembrando já, usando a ideia de orbital, né? Não de órbita, mas de orbital, né? Os dois elétrons que não estão no estado 1s, na camada K, né? Eles formam uma nuvem eletrônica em torno do núcleo, né? Cuja densidade de carga, né, basicamente é menos 2e, dividido pelo volume ocupado por esses caras. A gente pode escrever o inverso do volume em termos do módulo quadrado da função de onda, né? Descrevendo os estados 1s, né? Lembrando que a função de onda, né, o módulo quadrado da função de onda é probabilidade por unidade de volume, né? No caso 3D, né? E a gente pode, então, entender qual é que é a densidade
de distribuição uniforme dessa carga eletrônica menos 2e num raio, né, numa região esférica, né, que tem raio da ordem de A0 sobre Z, onde Z é o número atômico. Né. Seria o raio de Bohr, né, o raio de Bohr para o nível 1s, ou a camada K. Né. Para N igual a 1, o raio de Bohr, entre aspas, né, é A0 sobre Z, né, no caso do A0 sobre 3, no caso do lítio. Né. Certo? Mas, de qualquer maneira, a partir do lítio, né, o último elétron do lítio vai estar enxergando efetivamente uma carga menor que Z devido a essa blindagem eletrônica. Né? E no caso dos estados 1s, a forma dessa blindagem, né, a nuvem eletrônica, a nuvem, né, associado ao orbital 1s é simetria esférica. Né? Bom, quando eu estava comentando, o elétron, então, no lítio vai ser depositado, então, vai ter que ser colocado, então, na camada NiO2, né? Onde eu tenho dois L's possíveis, né? L igual a 0 e L igual a 1. Aqui eu estou mostrando a densidade de probabilidade radial, né? Para esses dois números quânticos, né? N igual a 2 e L igual a 1 e L igual a 0. O que a gente vê aqui para L igual a 1, que seria o estado 2P, né? P é L igual a 1, né? O 2P, aqui a unidade aqui embaixo é distância radial dividida pelo A0, né? A gente consegue ver que no estado L igual a 1, ou estado 2P, perdão, né? 2P, a gente tem um pico principal, né? Tem um pico principal que é justamente menor, né? Aqui eu já tenho distâncias radiais que já estão em ordem de 5 vezes, né? 5 vezes. O máximo está em ordem de 4 e 5 vezes o raio de Bohr. Né? Então, está claro que para os estados 2s, né? 2p, perdão, 2p, o elétron no estado 2p, ele vai estar, na maior parte do tempo, muito afastado do centro do núcleo, né? Bem longe do centro do núcleo, e também muito longe também, além do centro do núcleo, muito longe da escala de raio típico da camada 1s, né? A camada 1s tem raios que são A0 sobre Z, né? O A0 sobre 3 no caso do lítio, né? Mas se o estado do elétron seria 2p, perdão, ele está, a maior parte do tempo, bem afastado do raio típico associado aos caras que estão mais abaixo dele, né, os 2s. De outra maneira, se o momento angular é nulo, né, o L é zero, a gente tem dois máximos para a probabilidade radial, né? O máximo principal continua nos dando um elétron muito afastado do raio típico da camada 1s, né? Mas, no caso do L igual a zero, a gente tem probabilidade não nula, tem um pico secundário, né? Muito para distâncias radiais muito pequenas, né? Isso aqui é da ordem de um raio de Bohr e assim por diante. Então, no caso do L igual a zero, o elétron, se ele está no estado 2s, né, ele pode penetrar essa blindagem eletrônica, enquanto que o elétron que estaria no estado 2p, ele está na maior parte do tempo bem longe, então ele sente efetivamente uma carga bem menor do que a carga eletrônica, do que a carga típica do núcleo, né, que é Z. No caso, se ele tivesse no estado 2p, né, a carga é mais ou menos a carga efetiva que ele veria, no caso do lítio, seria 3 vezes a carga eletrônica subtraída 2 cargas eletrônicas, né? Isso daria, então, uma carga efetiva de mais uma carga eletrônica para a carga nuclear efetiva que esse cara enxergaria, né? Se ele enxerga menos carga efetiva, ele está menos ligado, né, com o núcleo, né, atômico, né, devido à blindagem, né. Então, e claro, o que tem L igual a zero, se ele consegue penetrar dentro dessa blindagem, ele enxerga uma carga efetiva maior e está mais ligado com o núcleo. Isso significa, então, que provavelmente, né, com certeza, o terceiro elétron no átomo de lítio, ele vai estar na camada 2s, né, onde ele está mais ligado com o núcleo. Não no 2p, mas sim no 2s.
justamente com essa análise da blindagem e a densidade de probabilidade radial, né, associado ao estado 2, né, N igual a 2. Né. Se eu for fazer a distribuição eletrônica, então, do lítio, né, a gente tem 2 elétrons fechando a camada K e começando a preencher, então, a camada L no estado 2s, né, com um elétron. Basicamente, essa aqui é a configuração eletrônica, né, do estado fundamental do lítio. Eu só estou falando de estado fundamental, né, a gente está distribuindo sem gaps, né, os níveis de energia, né, certo? Sobre o momento angular total e o spin total do átomo de lítio neutro, né? Como todos os elétrons, né, os dois que estão na 1s e aqui este último que está na 2s, S é sempre L igual a zero, né? Tá claro que o momento angular orbital total do núcleo do átomo de lítio é zero, né? Todos os elétrons têm momento angular nulo, todos eles têm número quântico L zero, né? Dando então momento angular total nulo, né? Os dois elétrons que estão no estado 1s, eles estão pareados, né? Ou seja, um está em spin up e o outro está em spin down. Soma do spin dá spin nulo. E o elétron que está sozinho na camada 2s, ele tem spin up, né? Então, o momento angular total do núcleo do átomo de lítio, né, é H cortado sobre 2, que é justamente o spin o número quântico ms, né, associado, o momento angular, né, projeção eixo z, do spin do elétron que está não pareado, tá? Isso é bem típico, tá? Nos átomos de muitos elétrons, né, os elétrons não pareados, em geral, vão dar os números quânticos, né, momento angular total e spin total do átomo, né? No caso do spin, se ele está sozinho ali, não pareado, o átomo vai ter o spin desse elétron não pareado. Né? Esses átomos que estão na última camada, que vão dar então o momento angular total e o spin total do átomo, são os chamados elétrons da camada de valência. Né? Valência é porque eles dão os números quânticos, né? Por exemplo, o momento angular orbital e total, né? E o spin total do átomo correspondente. Né? Ainda no lítio, a gente sabe experimentalmente, né, que a energia de ionização, que é a energia que a gente tem que entregar para o elétron mais externo, esse mais externo no átomo de lítio, para arrancar ele dali, né, é 5,39 eletronvolts. Essa é a medida experimental da energia de ionização. Obviamente tem um potencial de ionização, que é o chamado primeiro potencial de ionização, que tem o mesmo valor numérico de 5,39, mas em unidades de volts, né? Mas a energia de ionização do lítio é 5,39. É a energia que a gente tem que entregar para esse último elétron na camada 2s, né? Para arrancar ele do elétron. Aqui eu posso calcular se eu sei que a energia de ionização, né, dele é 5,39 eletronvolts, eu posso calcular qual é que é a carga efetiva que esse elétron da camada 2s está sentindo. Né? Bom, os níveis de energia, né, dos elétrons atômicos, né, são aqui no caso sem interação, né, só interagindo com o núcleo, né. No caso, tanto no modelo de Bohr quanto no caso geral de mecânica quântica, né, isso é z ao quadrado, né, multiplicado por E1, né. O E1 é a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio, né, o menos 13,6 eletronvolts, né, e dividido por N ao quadrado, onde N é o número quântico principal associado a esse elétron. Né? No caso do elétron que está na camada 2s, né, onde o N corresponde a 2, né, a gente consegue calcular explicitamente quanto é que é a carga efetiva nuclear que ele está sentindo, né, o Z efetivo ao quadrado. Bom, Z efetivo multiplicado por E1, que é o 13,6 eletronvolts, dividido por N ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, porque o N é 2 para esse elétron, né, tem que ser exatamente o valor experimental da energia de ionização, né, que é o 5,39. Se a gente isolar o ZF, né, a gente vai ver que o número atômico efetivo que esse elétron na camada 2s está sentindo é da ordem de 1,3. Tá? 1,3, mas não é 3, né? Se ele tivesse interagindo unicamente com o núcleo, né, sem blindagem eletrônica, ele sentiria um núcleo que tinha número atômico Z igual a 3, né, que é a carga do núcleo
de lítio, né? Mas o fato dele ter uma certa blindagem, mesmo ele penetrando essa blindagem dos elétrons que estão na camada 1s, né? Ainda ele sente uma diminuição, né? Da carga total do núcleo, né? Partindo de 3 para 1,3, certo? Então, é uma diminuição fator 2, né? Quase 2, um pouquinho mais que 2 perdão, um pouquinho menos que 2 na carga efetiva que ele sente devido à blindagem. Né? Seguimos depois o lítio, tem o berílio, né? O berílio tem Z igual a 4, então nós temos que distribuir 4 elétrons, né? Então aqui a gente vai cobrir então já um elétron adicional na camada 2s, né? Que a gente já estava no lítio já preenchendo com 1. Então a gente vai preencher toda a 2s no caso do berílio, né? Certo? Então, a estrutura eletrônica do berílio tem essa estrutura, né? 2 elétrons no estado 1s, 2 elétrons no estado 2s, né? Lembrando que o número máximo eu consigo colocar num determinado momento angular, né? Um determinado valor de momento angular orbital, né? É 2L mais 1 multiplicado por 2, né? Nos casos das camadas L igual a 0, ou as S's, né? Isso significa que eu consigo colocar no máximo 2 elétrons nesse tipo de camada, nas camadas S, né? Os estados S. Né? Experimentalmente, o primeiro potencial de ionização, ou a energia de ionização do berílio, né? É 9,32 eletronvolts, que é maior que o lítio, né? Por causa do valor maior do número atômico, né? Ou seja, como a gente aumentou o Z, eu vou ter um aumento, né, na energia necessária para arrancar o elétron, né? Agora, além do berílio, onde a gente já fechou a subcamada a camada 2s, né? Lembrando que a camada L, que é NO2, tem S e P, né? Tem subcamada 2s, subcamada 2p. Os próximos elementos agora a gente vai preencher a subcamada 2p, né? Que corresponde a L igual a 0, N igual a 2, né? Então, aqui a gente vai cobrir, então, do neônio, né, do boro até o neônio, ou seja, Z igual a 5 até Z igual a 10. Então, do Z igual a 5 até o Z igual a 10, a gente vai começar a preencher, então, a subcamada 2P, né, a subcamada 2P. Lembrando que L igual a 2, né, só lembrando, né, para uma subcamada NL, a gente consegue colocar nessa subcamada NL 2L mais 1 elétrons, né? O 2L mais 1 é o número de números quânticos, né? São os números de valores possíveis do número quântico magnético, né? O M, ou seja, fixado o L, né? O número quântico azimutal, a gente tem 2L mais 1 valores possíveis de M, tá? Cada valor de M multiplicado por 2, né? Nos dá um valor total de elétrons que a gente consegue distribuir nessas subcamadas, né? Então, de Z igual a 5 até 10, a gente vai distribuir, então, o preenchimento simultâneo, né, paulatino, da subcamada 2P, certo? Aqui no caso do boro, que é o primeiro cara, né, que tem Z igual a 5, a gente só vai ter um elétron na subcamada 2P, né? Depois a gente vai preenchendo isso até completar. Quando a gente chega em 10, né, Z igual a 10, a gente tem 10 elétrons já distribuídos aqui, 6 na 2P e mais 4 na 1S e na 2S, fechando 10, né? O elemento 10 é o neônio, né? Onde a gente acabou o neônio, obviamente. A gente já viu isso na aula passada, né? Os gases nobres, que são átomos muito estáveis, né? Alta estabilidade, né? Inertes, né? Significam que os elétrons preencheram camadas completas ou subcamadas completas, né? No caso aqui do neônio, né? Nós temos a camada L completamente fechada, né? Fechou a 1s toda a 2, tá? Ou seja, toda a K e toda a L. Então, o neônio completa, tem camadas K e L preenchidas. Então, ele é um cara que tem alta estabilidade, né? No caso do boro, que é esse primeiro cara não pareado aqui, né? O potencial de ionização do boro é 8,3
eletrovolts, que é menor que o berílio, né? Porque esse elétron que está no estado 2p, né? Como a gente mostrou, né? Se ele está no estado 2p, ele está bem longe na maior parte do tempo, né? Está bem longe do raio típico da camada 1s, né? E da 2s também, né? A 1s e da 2s, ou seja, das camadas 1 e 2s, né? Significando que ele vê basicamente uma carga nuclear que é muito, muito pequena, né? Bem pequena, e isso faz com que a energia de ionização diminua comparado com o caso do berílio. Continuando a configuração, a gente dentro dessa região entre 5 e 10, a gente tem o carbono, né? E do ZeO6 até o neônio, que é 10. Aí só vão diferir, então, para o número de elétrons em cada uma das caixinhas disponíveis na subcamada 2p. Né? Preenchimento dessas três caixinhas aqui, até chegar em 6, que é quando a gente chega no neônio, né? Quando a gente chega no neônio, ou seja, quando a gente chega no gás nobre, a gente tem sempre um pico na energia de ionização, claro, porque como ele é muito estável, né? A gente tem que dar energia muito maior que o resto, né? Para conseguir desligar, né? Tirar um elétron da última camada de um gás nobre, né? No caso aqui do neônio, ele tem uma energia de ionização que é 21,6 eletronvolts, que você consegue ver que é completamente muito mais alto que os elementos abaixo dele. A configuração eletrônica do neônio está aqui, né? Como falei, ele completa toda a camada L, né? Ou seja, todo o estado NO2, também o NO1, né? É quimicamente inerte, né? Aqui, nessas estruturas que a gente está vendo do preenchimento dos elétrons, né? Nas diferentes subcamadas, a gente consegue até entender um pouquinho as ligações químicas, né? Por exemplo, o elemento imediatamente anterior ao neônio, né, é o flúor, né? O flúor, ele não tem 6 elétrons na subcamada 2p, sim 5, né? Tem um buraco, né? No caso do flúor, a gente tem um buraco, ou seja, tem um elétron faltante para preencher a camada NO2, né? Então tem um elétron faltante aqui, tem um buraco, no caso do flúor, que é o elemento imediatamente inferior ao neônio na tabela periódica, né? Como ele tem um buraco, né, para ser preenchido na camada NO2, na verdade a 2p, né, o flúor pode se combinar facilmente com elementos que têm elétrons sobrando, né? Por exemplo, a gente viu um ali no início, né, da aula, que é o lítio, né? O lítio tem um elétron, né, e tem 3 elétrons, ele tem um dos elétrons que está não pareado, né? A gente pode fazer ligações químicas entre o flúor, por exemplo, e o lítio, né? Esse tipo de combinação, né, que é basicamente ligação iônica, né, a gente vai ter na interação desse par de íons, né, um flúor menos e um lítio mais, né, formando uma ligação química típica, que é a ligação iônica. Então, as ligações iônicas podem ser explicadas, né, podem ser entendidas a partir de buracos e sobras dos elétrons nas configurações eletrônicas desses dois elementos que vão fazer a ligação iônica, né? Por exemplo, aqui o flúor e o lítio, né? Aqui é só para lembrar, eu tinha mostrado esse gráfico na aula passada, né? É a energia de ionização em eletrovolts, né? Versus o número atômico Z, né? A gente consegue ver que quando a gente tem picos da energia de ionização, corresponde justamente aos gases nobres, né? Que tem camadas ou subcamadas completas, né? Estou falando subcamadas quando ele começa a aumentar muito, a estrutura de níveis de energia é um pouquinho mais complicada do que apenas escalar no número quântico n, né? Começa a acontecer coisas estranhas quando a gente vai aumentar o número atômico, né? O ordenamento pelo número quântico principal não é o correto, né? A gente tem misturas, né? De níveis e subníveis, né? Mas a gente consegue ver que tem picos, né, de estabilidade, ou seja, pico na energia de ionização, justamente para os gases nobres. Justamente o próximo elemento depois do gás nobre, a gente tem uma queda brutal, né, da energia de ionização, e depois ela começa a crescer paulatinamente com Z, até chegar no próximo gás nobre, né? Ou seja, no próximo elemento que tem camada ou subcamada completa, né? E assim até o final da tabela periódica, né?
Paramos em 10, agora a gente continua, né? 10 é o neônio, o próximo elemento é o sódio, né? E a gente vai então do sódio até o argônio. Então a gente está por aqui, né? Aqui a gente estava no neônio, né? Depois agora a gente vai ir no sentido de chegar no argônio, né? Então, do sódio ao argônio, então, a gente vai rodar então de Z igual a 11 até 18, né? No caso do argônio, né? O 11º elétron vai para a camada N igual a 3, então a gente vai começar a preencher a camada KLM, preencher a camada M, né? N igual a 3, certo? Do 11 até o 18 a gente vai fazer o preenchimento desta camada aí, né? No caso do sódio, né, que é o primeiro cara aí, o Z igual a 11, ele tem um potencial de ionização, né, uma energia de ionização que é 5,14 volts, ou seja, tem uma queda bruta comparado com o neônio, né? E lembrando, o sódio ele tem um elétron não pareado, né, na camada 3s, né? Isso significa que ele vai fazer ligação, pode fazer ligação, né, com átomos que têm sobra, que tem buraco, né, nas camadas eletrônicas, né. Então, o sódio também, por exemplo, pode se ligar com o flúor, porque o flúor tem um buraco na sua camada eletrônica, né. Tem um elétron faltante, o sódio também pode fazer ligação com o flúor, né. Os estados 3s, como a gente já comentou, tem uma energia menor que os estados 3p, né? Justamente porque eles sentem, eles conseguem entrar mais, né? Dentro da blindagem das camadas abaixo deles, né? Isso significa que eles enxergam uma carga efetiva um pouco maior se ele estivesse muito afastado das camadas abaixo dele, né? Que seriam os estados 3p, né? Mas os estados 3s enxergam uma carga efetiva maior e eles têm a energia negativa menor, né? São mais ligados, né? No caso. Aqui eu estou colocando a configuração eletrônica do sódio, né? Então a gente tem toda a camada K, toda a camada L preenchida e tem um elétron não pareado na camada 3, na subcamada 3s, né? A camada 3 ou camada M tem 3 subcamadas, né? Tem a 3s, a 3p e a 3d, né? Lembrando para N igual a 3, a gente tem L igual a 0, 1 e 2, né? Isso corresponde a SPD, né? A notação espectroscópica, né? O último cara ali, o argônio, né? Voltamos novamente a um gás nobre, né? O argônio, ele não tem camada 3 ou M completa, né? Ele preencheu toda a K, toda a L e as dois primeiros, né? As primeiras duas subcamadas 3, né? Preenche toda a 3S, preenche toda a 3P, certo? E ele já é um gás nobre, já é inerte, né? Por quê? Se ele não preencheu a camada 3 toda, né? Ou seja, a camada M toda. Porque o próximo nível de energia não é 3, é 4, certo? O próximo nível de energia não é o 3D, e sim o 4S, né? Isso acontece justamente por esse efeito de blindagem, né? Então, existe uma grande diferença entre a energia do 18º elétron, que é esse que completa o argônio aqui, e o elétron que vai estar no próximo elemento que tem 19 elétrons, né? O próximo nível de energia é o 4S, não o 3D, justamente pela blindagem, né? Por quê? Porque o 3D, né, corresponde a L igual a 2, né? E significa que ele está muito afastado das subcamadas anteriores a ele, né? Significa que ele está menos ligado com o ar, então ele tem uma energia maior comparado com os caras que estão numa camada, por exemplo, 4S, né? Onde L é igual a 0, que está mais, consegue adentrar, né? Do ponto de vista de probabilidade radial, adentrar mais dentro das nuvens eletrônicas abaixo deles, né? Então, é só para entender aqui que no caso do argônio, ele não completou toda a camada M, né, a camada N igual a 3, né,
mas tem um gap de energia para chegar na 3D, né? E automaticamente já é um cara estável, né? Já estável, então ele completou quase toda a camada 3, né? Preencheu a 3S e a 3P. Né? Indo além, né? Além do argônio, a gente vai para os próximos elementos além do argônio, maior que 18, né? Como eu estava comentando, né? O próximo elemento seria o Z igual a 19, ou seja, eu teria um elétron que a princípio teria que estar na camada 3D, né? Que seria a última D, né? A última subcamada D. Só que se ele está no D, né? Ele está muito afastado das camadas abaixo, ele está menos ligado, né? Está menos ligado do que, se ele tivesse na camada 4S, né? Então, o próximo elemento, que é o Z igual a 19, né? Ele vai começar preenchido primeiro, antes do 3D, a camada ou o estado 4S, né? Como, apesar do N ser 4, o S significa que o momento angular dessa camada é zero, significando que ele adentra mais do ponto de vista de estrutura de máximos, né, na probabilidade radial, né, mais próximas para dentro lá da nuvem eletrônica abaixo dele, do que no caso se ele tivesse nos estados 3D, né. Então, os próximos dois elementos, que é o 19 e o 20, né, eles vão estar preenchendo a 4S antes de começarem a preencher a 3D, né. Bom, quem são esses caras que estão preenchendo a 4S? É o potássio, né, que é os 19, e o cálcio, né, Z igual a 20, né, que vão preencher, então, a camada 4S, né. No caso do potássio, temos um elétron não pareado na 4S, e no caso do cálcio, a gente tem 2 elétrons pareados na 4S. Então, preenchemos toda a 4S. Depois do cálcio, aí vem os outros elementos, né, que são os seguintes, né, que vão do escândio até o zinco, né? Do escândio até o zinco, a gente está preenchendo toda a subcamada 3D. Já preenchemos toda a 4S, e começamos a preencher a 3D, começando com o escândio, Z igual a 21, né? Até o zinco, Z igual a 3, né? Que vão diferir apenas de quantos elétrons tem na subcamada 3D, né? Tem dois casos, duas exceções aí, que é o cromo, né? E o cobre, né, o Z24 e o Z29, né, que eles possuem apenas um elétron na 4S. Então, tem devido à distribuição dos níveis de energia, e as propriedades desses dois elementos, né, tem uma mudança na camada 4S, né, tem um elétron não pareado na camada 4S, não na camada 3D. Né. Esses dois elementos, que é o cromo e o cobre, né? Perdão, o 21 e o 29, é o cromo e o cobre, né? São metais de transição, né? Então, tem propriedades químicas bem parecidas, né? E com elétrons mais externos que estão na camada 4S não pareados, né? De novo, o Wolfram Alpha tem widgets, né? Que mostram, né, a tabela periódica dos elementos, e você consegue ver as propriedades, né? Além do que a gente está falando aqui, as propriedades químicas, né, dos diferentes elementos na tabela periódica. Né. Aqui eu só estou mostrando dois deles, né, que estão preenchendo já a camada 3D, né. O primeiro deles é o escândio, que tem o 19, né, começando com o primeiro aqui. O escândio é o 21, né. O escândio é o 21. Vou aumentar aqui um pouquinho. O escândio e o cobre, só para comparar os dois casos, né? Então, no caso do escândio, a gente preencheu toda até a 4S, toda a 4S, e tem um elétron não pareado na 3D. Aqui é uma outra forma de representar, né, as distribuições eletrônicas, né, a partir dos níveis de energia que estão na forma das camadas, né, K, L, M e assim por diante, e as subcamadas para cada uma dessas camadas, né? Então, o K tem uma camada, tem uma subcamada, o L tem duas subcamadas, o M tem 3 subcamadas e assim por diante.
No caso do escândio, né, a gente tem um elétron não pareado na subcamada 3D. Né? Aqui está o caso do cobre, né? O caso do cobre. Com a estrutura é justamente essa igual aqui, né? Na forma triangular. Né? Bom, a gente pode seguir mais adiante. Claro que a estrutura para maiores que 18 tem mais coisas para ser levadas em consideração, né? Uma delas eu comentei as propriedades químicas, né? Do elemento vão depender como é que são distribuídos os elétrons da última camada, né? Eu já comentei sem dar muito detalhe, né? Que no caso do cromo e do cobre, né? Temos uma mudança, né? De onde está localizado o elétron não pareado, né? Ao invés de estar na 3D, ele está na 4S, né? Para entender um pouquinho mais isso, a gente tem que entender como é que são as distribuições dos níveis de energia, também introduzindo um grau de liberdade a mais, que é o grau de liberdade de spin, né? A gente mostrou que devido à existência do spin eletrônico, né, a gente tem, mesmo para os átomos que não estão sujeitos a campos magnéticos externos, né, a gente sempre tem a interação spin-órbita, né, e a interação spin-órbita, como a gente mostrou, faz com que a gente tenha separação dos níveis de energia dependentes de qual estado de spin tem o elétron no átomo, né. A gente não comentou isso, mas provavelmente no próximo semestre, né, na Física Século XX-B, que na parte de Física Atômica Molecular, né, vai ser discutida também uma outra contribuição para as energias dos elétrons nos átomos, que é a interação spin-spin. Né? Essas propriedades específicas de alguns dos elementos, né, estão associados à interação spin-spin. Né? Ou seja, você tem, além de a gente ter correção do fato de ter repulsão coulombiana entre os elétrons, como a gente tem átomos de muitos elétrons, né? Por exemplo, vários na mesma camada, a gente vai ter interação entre os spin deles também, né? Spin com spin. Né? A interação spin-spin também altera como é que fica a estrutura dos níveis de energia. Tá? Então, é só para lembrar, só para entender por que a gente começa para elementos muito grandes, a complexidade da distribuição eletrônica fica mais evidente, justamente porque começa a desempenhar um papel super importante a questão da interação spin-spin. Por exemplo, você está com um número brutal de elétrons, né? Por exemplo, quando você está preenchendo toda a camada 3D, a camada 3D, ou a subcamada 3D, ela comporta até 10 elétrons, né? Então, você está com um estado de 10 elétrons, né? No estado 3D, e você tem a interação dos spins desses caras nessa subcamada. Isso, obviamente, vai alterar a configuração dos níveis de energia, principalmente se a gente está com números atômicos muito grandes. Né? Aqui, a partir de agora, eu vou fazer apenas exercício de fixação, né, desses conteúdos que a gente está vendo até agora. A gente analisou na aula passada o hélio e agora os elementos até da ordem de 18 e um pouquinho além, né? Aqui eu vou voltar, então, para o sódio, né? E entender como é que fica o resultado da blindagem, né? Que o último elétron no sódio, né? Distribuído no sódio, enxerga, né? A carga efetiva do núcleo que ele enxerga e a interação coulombiana que ele tem com essa carga efetiva, né? Então, se o elétron 3s do sódio, só para lembrar, o sódio é igual a 11, né? A gente pegou aqui o sódio. Acho que um desses aqui, né? Mas... no caso do sódio ZiO11, ele tá não pareado, ele tá... tem um cara não pareado na subcamada... Aqui nós temos 10... na camada 3S, né?
tem um cara sozinho na 3s, no caso do sódio, né? Tá? Lembrando que aqui na camada 1s mais a 2s e a 2p, a gente já tem, então, 6, 10, né? 10 e mais um não pareado na 3s. Então, eu tenho um elétron não pareado na 3s, né? Se esse elétron na 3s do sódio, né, não penetrasse lá na região interna do átomo, né, a energia dele seria, basicamente, a carga efetiva que ele sentiria, né, seria a carga do núcleo, né, subtraída a carga eletrônica que está abaixo dele, que são 10 cargas eletrônicas, né? Então dá para entender que a carga efetiva que ele enxerga é só uma carga eletrônica, né? Ou seja, se ele não penetrasse lá dentro da nuvem eletrônica, ele enxergaria um núcleo, entre aspas, que teria uma carga efetiva da ordem de uma carga eletrônica positiva, né? E isso nos dá uma energia para esse cara, né? Se ele está lá longe, né? Muito longe das subcamadas abaixo dele, né? Ele teria uma energia que é dessa daqui, né? Que é menos 13,6 eletrovolts, né? Dividido por n ao quadrado, como a gente está na 3s, n igual a 3, né? Então, 3,6 dividido por 3, né? Ao quadrado, ou seja, dividido por 9, né? A gente teria uma energia de ligação, né? De menos 1,51 eletrovolts, se o elétron no 3s, né? Não conseguisse penetrar, não penetrasse lá internamente nas camadas abaixo dele, né? A penetração, como a gente vai ver ali da probabilidade, da densidade de probabilidade radial, né? O fato dele penetrar e ficar um tempo penetrando lá no interior das nuvens eletrônicas abaixo dele, né? Ele vai enxergar uma carga efetiva que é um pouquinho maior que uma carga eletrônica, né? E aí a gente pode estimar qual é que é essa carga efetiva que ele enxerga através da energia de ionização ou do potencial de ionização, né? O potencial de ionização do sódio, né, é 5,14 volts, significando que a energia de ionização é 5,14 eletrovolts, ou seja, tem que dar uma energia de 5,14 eletrovolts para arrancar esse elétron no sódio que está na última camada, não pareado, né, na camada 3s. Bom, a gente sabe que as estruturas de níveis de energia via tanto o modelo do Bohr, quanto no caso aqui do mecânica quântica, né, a energia de interação de um elétron com um núcleo, né, é basicamente dada dessa forma, né? A gente tem o z quadrado, o número atômico efetivo, né, ao quadrado, multiplicado pela energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio, né, dividido pelo número quântico principal ao quadrado, né? No caso, a gente consegue escrever o número atômico efetivo que esse elétron 3s sente, né, em termos do número quântico n, estou isolando aqui o z, né, em termos do número quântico n e a raiz quadrada da razão da energia de ionização medida pela energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio. Né? Se eu colocar isso em números, né, onde o n igual a 3, porque está na camada 3s, né, e a razão das energias é o 5,24 eletrovolts, que é, perdão, esse aqui é 5,14, né, 5,14 eletrovolts, que é a energia de ionização, né, do sódio, né, dividido pela energia fundamental do estado fundamental do hidrogênio, que é o 13,6, né, isso vai nos dar então 1,84, né, como o número atômico efetivo, né, ou seja, o núcleo efetivo com que o elétron 3s interage, né, que não chega a ser da ordem de 2, lembrando que o número atômico do sódio, né, do núcleo de sódio, né, é 11, né, mas ele enxerga, esse 3s, ele enxerga um número atômico efetivo que é da ordem de 2, né. Então, tem uma blindagem super importante, né, para esses elétrons que estão nas camadas mais externas. Né. Aqui uma pergunta, por que o sódio, que a gente acabou de mostrar, e o potássio, né, que é Z19, né, por que eles têm uma queda brutal da energia de ionização comparado com o gás nobre imediatamente anterior a eles na tabela periódica? É justamente esses gráficos, gráfico que a gente tinha mostrado, né, das quedas abruptas, né, do próximo elemento imediato depois de um gás nobre. Né? No caso, a gente está falando
do sódio, né? Do sódio e do potássio, que são os elementos químicos imediatamente posteriores ao neônio e o argônio, né? Gases nobres. Por que tem aquela queda brutal, né? Nos níveis de energia, na energia de ionização, né? Energia de ionização é basicamente a energia de ligação daquele elétron naquela subcamada, né? Bom, isso aqui eu estou colocando a estrutura eletrônica, né? Tanto do potássio quanto do sódio. No caso do potássio, como a gente acabou de ver, né, ele tem um elétron não pareado na subcamada 3s, né? Camada 3s, S significa L igual a zero, né? L igual a zero. O elétron da camada 3s passa a maior parte do tempo afastado do núcleo, né? E também das subcamadas abaixo dele, que são as camadas 1 e 2, né? K e L, né? Só para entender por quê, aqui eu estou mostrando de novo, né? Mais uma vez, o gráfico da densidade de probabilidade radial versus distância radial, no caso, se a gente está analisando n igual a 3, né? Especificamente n igual a 3 e S, né? 3S, que é onde o elétron não pareado está, no caso do sódio, né? O 3S, do ponto de vista da densidade de probabilidade radial, né? A gente tem 3 máximos na probabilidade radial, né? O máximo principal está a 10 ou muito mais que 10, né? Entre 13, provavelmente 13 vezes o raio de Bohr, né? Correspondente para esse núcleo, né? E para esse elétron, né? Com o núcleo correspondente, né? E, obviamente, tem um outro pico secundário, né? Na ordem de 4, né? 4 raios de Bohr, né? E o último pico, né? Que ainda poderia estar mais próximo do núcleo, né? Tem uma probabilidade muito baixa, né? Então, o 3s, que é o elétron não pareado, no caso do sódio, né? Na maior parte do tempo ele está bem afastado de todas as camadas abaixo dele, né? Tanto a 1s quanto a 2s e a 2p, né? Isso significa, então, que ele vai sentir, né, uma blindagem quase total, né? Ou seja, abaixo dele, no caso do sódio, né, ele tem abaixo dele, ele tem 10, né, 10 elétrons. Essa nuvem eletrônica de 10 elétrons blinda